E hoje dá até para dizer que a gente vai fazer um compilado do GRASS, depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta por aqui no canal do SpanLab. Eu sou o professor Carlos Grama e hoje a gente continua falando de GRASS. E hoje a gente faz mais um vídeo seguindo o que vocês pediram. Fiz mais uma enquete no YouTube e vocês ajudaram a escolher o tema. E o tema foi compilação do GRASS. Então, graças a vocês, 14 pessoas que ajudaram a escolher o vídeo, tá aí. Falando nisso, gente, 14. Nós somos quase 1000 aqui no YouTube. Estamos chegando no 1000. E tivemos 14 votos. Por quê? E eu acho que eu sei o porquê. Porque vocês não estão seguindo a gente lá no Instagram. Não estão seguindo a gente no Twitter. Eu entendo o Twitter, né? Nem todo mundo tem, mas Instagram vocês têm, gente. Vamos lá. Se cada um fizer a sua parte, a gente chega nos 1000 lá no Instagram também. E aí vocês vão ficar sabendo quando tem as coisas, quando tem as enquetes. E aí vocês vão poder votar e ajudar. Vamos lá? Aproveita, vai lá agora lá no Instagram e segue a gente lá, vai? Quebra essa. Mas vamos voltar. O tema de hoje então é compilação do GRASS. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o GRASS e montar ele do zero no nosso sistema. A gente vai baixar ele lá do servidor do GitHub e vai compilar e fazer um da nossa máquina. Ao invés de instalar baseado nos binários, né, distribuídos aí para as distribuições e tal, a gente vai fazer ele na nossa máquina. Para isso a gente vai ter que fazer alguns passos antes para ter a máquina pronta para isso. E uma coisa interessante para esse vídeo aqui é que eu já estava com a máquina meio que pronta para isso. O que aconteceu? Lá naquele outro vídeo do Mac, né, do QGIS, do GRASS no Mac, eu comentei que eu tenho um MacBook Air, aquele fininho da Apple, que já estava meio velhinho, já não estava mais aguentando muito bem o sistema, então eu peguei e dei uma renovada nele, instalei o Linux e ele ficou mais legal, ele ficou rodando melhor. Mas nessa eu só instalei, isso eu fiz pouco tempo atrás, então eu instalei algumas coisas, cheguei a instalar o GRASS a partir do binário, que está lá disponível para distribuição, mas eu não instalei ele a partir do código-fonte. Eu não fiz a compilação porque eu não tinha pensado em fazer isso nessa máquina aqui. Mas como vocês, 14 pessoas, pediram, vamos lá. Então eu estou com a máquina aqui pronta e a gente vai fazer, ela está bem zerada, então a gente vai ver bem o passo a passo como é que é. Beleza? Então vamos aqui mudar para o desktop. Joia, estamos aqui já no desktop, então vocês estão vendo o site do GRASS. Tá? E aí, só para a gente rever onde a gente vai ver essas coisas. Se a gente vier aqui em download, né, a gente vai ver que tem algumas opções para a gente baixar o código-fonte. A primeira que ele já nos mostra é o código-fonte e diz que ele está no GitHub. Isso é uma coisa importante da gente saber, que a gente vai ter que buscar o código-fonte lá no GitHub. Dá para fazer isso mais de uma maneira, a gente já vai ver isso também. Se a gente vier aqui no GitHub, nessa outra aba aqui, esse é o código-fonte que está aqui do GRASS, então tem todos os diretórios que ele precisa, com toda a estrutura que ele precisa, onde estão os fontes de cada comando e tudo mais. E aqui tem algumas instruções aqui embaixo, que ele fala de como você tem acesso ao GRASS e como, olha lá, como compilar o GRASS. Como compilar? Veja o arquivo install. Joia, né? Ele fala, sim, realmente você tem que ler o arquivo install e depois tem algumas instruções mais detalhadas no wiki do GRASS. Então, o arquivo install é esse aqui. E olha lá, ele dá uma visão geral de como é a instalação. E o que vai acontecer na instalação? A gente vai pegar, baixar o código-fonte, configurar ele para a nossa máquina. Então, a gente vai dizer onde estão as bibliotecas que ele precisa, onde está lá o negócio do GEDAL, onde está o negócio do PEDAL, o negócio do PROD, por aí vai. E uma vez isso configurado, manda compilar, né, gerar os binários para a nossa máquina e depois instala esses binários. Tá? Então ele tem todo o esqueminha, fala dos pré-requisitos e como que é legal vocês darem uma olhada nisso aqui. Tá? Esse é um comando bem importante que a gente vai ver ele um pouquinho mais a fundo já. Tá? / aqui configure, ou configure, fale como você quiser, que ele vai fazer essa etapa de configurar. Ele é um shell script que vai buscar onde estão na sua máquina as bibliotecas necessárias. Então você precisa lá da parte de desenvolvimento do GEDAL, ele vai lá buscar ver se isso existe. Se não existe, ele te dá um erro e aí você tem que instalar. Depois aqui alguma explicação de como ele funciona, o comando que vai realmente mandar ele compilar tudo chama make, aí ele tem um arquivo lá dentro, chama makefile, que diz para ele o que ele tem que compilar, como ele vai compilar. O make em si não compila, ele vai chamar o compilador C ou C++, dependendo do comando ali.
e aí depois você instala para sua máquina. Tá? Então esse aqui é a visão geral da instalação, que é legal vocês darem uma olhada. E aqui no wiki a gente tem instruções mais detalhadas. Então aqui tem bastante coisa, inclusive por arquitetura. Então ele também começa dando uma visão geral, pré-requisitos, o que você tem que instalar, dá umas opções aí, e aqui, por exemplo, já tem um exemplo, deixa eu aumentar para vocês verem melhor, de como esse comando configure pode ficar para você. Dependendo de como você compilar, você pode colocar ou tirar algumas coisas. Mas olha só, então o que ele está dizendo aqui? Configure com CXX, então ele vai rodar com C, C++, com SQLite, com Python, com a biblioteca GELS, com a biblioteca GDAL, dizendo que a biblioteca GDAL está neste diretório. Porque se ela estiver em outro diretório, talvez o configure não encontre por padrão, e aí você tem que dizer onde ela está. Então isso é uma construção bastante comum, a gente dizer onde está a biblioteca. E aí talvez você esteja pensando, poxa, mas se eu já tenho o GDAL instalado no meu sistema, eu já instalei o QGIS, eu já instalei o GRAS do pacote Deb lá, e se eu já tenho isso para o meu sistema? Você deve ter a versão ali binário dos aplicativos, dos comandos de uso do GDAL. Então você tem o GDAL Info, o GDAL Merge, essas coisas todas. E o QGIS vai usar, o GRAS também pode usar alguma coisa, mas você talvez não tenha a versão de desenvolvimento, que são as bibliotecas mesmo ali, os códigos-fontes que ele vai precisar para usar. Então, às vezes, a gente tem que instalar um monte de coisa antes de fazer o negócio funcionar. Tá? Aqui ele também dá algum exemplo de umas flags que a gente passa para o compilador. Então aqui, ó, C flags, são as flags para o compilador em C. Ele diz algumas coisas. No geral, gente, eu pego e copio o negócio que está aqui e boto lá para rodar no meu. Eu não sei a fundo o que eu estou fazendo aqui quando eu coloco essas flags, por exemplo. Eu confio no povo que pôs isso aqui, que eles falaram que esse aqui vai funcionar bem, então eu faço a mesma coisa. Né? Então aqui ele dá essa visão geral. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E ele tem as notas específicas para cada plataforma. Então, Alpine Linux, Arch Linux e por aí vai. Aqui eu já deixei separado a do Ubuntu, que é a que a gente vai usar aqui, porque eu não tenho como fazer compilação em um monte de sistemas. Uma vez eu já compilei isso no Mac, mas foi bem trabalhoso. Já nem sei mais como é que é, porque faz tempo que eu não uso. E como vocês devem, quem acompanha o canal deve saber que eu uso basicamente um sistema Ubuntu como o meu sistema principal, o Pop! OS, que é baseado no Ubuntu, então é nele que eu vou mostrar para vocês, tá? É o Pop! OS, última versão aí, que é o 21.10, eu acho, né? Acho que não saiu ainda a nova, mas é o Pop! OS última versão. Então é nele que eu vou usar, é um Ubuntu, tá? Se você está com o Ubuntu normal, acho que talvez até no Mint funcione também. Então ele tem aqui a mesma coisa, né? Algumas dependências que você tem que instalar primeiro. Então ele diz, olha, instale o libproj, olha aqui, ó, libprojdev, tá vendo? O proj é uma biblioteca que você muito provavelmente tem se você já tem um QGIS, um GRAS instalado aí. Mas o dev é o pacote com o mesmo nome, mas ele termina em dev, que é o de desenvolvimento. Então ele tem aquelas coisas específicas para ele usar na hora de compilar o GRAS, por exemplo. Então ele fala para você, olha, você instale um monte de coisa, instale o libgdaldev, o libgelsdev, o libpython dev, não sei o que, um monte de dev da vida que depende daquilo que você quiser. Tá até uma grande linha de comando aqui, ó, do que você tem que instalar para começar a compilar o GRAS. Então você tem que instalar um monte de coisa. Esse aqui, olha, é um pacote realmente, o nome dele está aí, acho que vocês conseguem ler bem, né? Deixa eu aumentar aqui. Build Essential. Esse Build Essential realmente é essencial. O que ele tem? Ele traz os compiladores, as principais bibliotecas, os headers de compilação. Então, ele vai trazer o compilador C, o compilador C++, que sem isso você não compila nada. Então, qualquer coisa que você quiser compilar no seu Linux, pelo menos esse cara aqui você vai ter que instalar em algum momento. Tá? Então, o que eu faço? Eu baixo o código-fonte, eu uso isso aqui como base para instalar as bibliotecas, e depois eu vou rodando aquele script configure e vendo onde ele dá erro ou não. Se ele não der erro, tá jóia, eu posso compilar. Se ele der erro em algum lugar, quer dizer que eu esqueci de instalar alguma coisa, eu vou lá, instalo e rodo de novo. Tá? Então vamos ver isso um pouco mais no passo a passo. Deixa eu minimizar esse navegador aqui. Essa pasta a gente usa depois. Eu estou aqui no meu
terminal, na pasta documentos, que é onde eu quero instalar o Grass. E aqui no meu Sublime, olha só, então eu já deixei aquela linha toda aqui de instaladores, tá? Como ele tem essa barra invertida aqui, né, o backslash, ele vai considerar isso aqui como uma linha só no Bash. Então se eu pegar, jogar tudo isso aqui lá, vou copiar esse cara aqui, jogar no terminal e der um Enter, vai pedir minha senha, lógico, do sudo, né? E vai tentar instalar as coisas. Diz que não achou um aqui, libpedal plugin. Poxa vida. Deixa eu chamar aqui a coisa de novo. Bom, por minha sorte era o último, né? Então eu vou tirar esse aqui. O "-y" aí no final é para já dar um yes e ele já ir, né, direto. Então você vê que agora ele vai baixar as coisas. Dependendo da sua internet vai demorar um pouquinho mais ou menos. E aí uma vez ele fazendo isso, uma vez tendo instalado essa base, aí a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai baixar o código-fonte do Git e aí vai começar a instalação. Enquanto ele instala isso aqui, deixa eu voltar lá no GitHub. Então aqui a gente tem o código do Grass, né? E vejam que ele tem um botãozinho aqui escrito main. Main é o quê? É o branch de desenvolvimento. Ali no Git ele é um sistema de controle de versões para programas e você pode ter vários ramos de uma árvore de desenvolvimento. Então você tem o ramo principal, você está trabalhando no ramo que você vai lançar daqui a 5 anos, você tem uma coisa que já é só de teste, sei lá, você pode ter um monte de branches na sua árvore. E aqui, então, o ramo principal chama main. Se vocês são de uma época um pouquinho mais antiga da computação, vocês vão lembrar que antigamente ele chamava master. A computação tinha essa coisa, o ramo principal era o master. Quando a gente ia instalar montar um computador e tinha 2 HDs, você tinha que escolher qual era o master, qual era o slave. Olha só. Mas aí as pessoas perceberam que isso não era uma terminologia muito correta de se usar e mudaram, né? Então hoje já não tem mais, por exemplo, o HD master slave, é o primário e secundário. E aqui também o pessoal do Grass mudou o nome do branch principal ali para main. Era master até alguns anos atrás, pouco tempo atrás, agora mudaram para main. E aqui a gente vai ver que tem outros branches aí que estão sendo ou desenvolvidos ou que já foram, né? Então o 7, o 7.2, olha lá. Preview branch, release, olha esse aqui é o que a gente vai olhar com mais calma. Release branch 8.0. Então, estão misturando aqui o português e o inglês, tipo falar X-Men, mas ele é o cara que a gente vai olhar. Por quê? Porque eu sei que nele a gente consegue a interface de janela única. É um que eu já instalei numa outra máquina, funcionou bem. Então nele tem a interface de janela única para a gente testar. E essa coisa aqui é interessante porque você pode ter o Grass estável, por exemplo, que você instalou do teu Deb lá via Synaptic ou apt, seja o que for, 7.8.6, alguma coisa assim, e o Grass de desenvolvimento 8. Qualquer coisa que ainda nem foi lançado. E você pode testar os dois, usar os dois, testar a mais moderna ao mesmo tempo, ou mesmo se você estiver trabalhando em alguma coisa do código-fonte, você pode, né, fazer uma alteração em algum comando, recompilar e ver se aquilo funciona para você ou não, e aí trabalhar com o desenvolvimento. Então a gente vai focar nesse cara aqui, ó, Release Branch 8. E como é que você baixa o código-fonte? Aí você pode, ou bem vir aqui, ó, nesse botãozinho verde, Code, e dar um download, você vai baixar um arquivo zipado, e aí você descompacta e você ganha uma pasta onde tem todo o código-fonte. Isso funciona tranquilamente, você pode fazer isso. Só que aí se você quiser atualizar isso, você tem que fazer de novo. Você tem que vir aqui, baixar, colocar em outra pasta, entrar naquela outra pasta e compilar a versão nova. Agora, se você baixar direto do terminal via Git, usando o comando Git, aí você tem a possibilidade de atualizar depois. Então vamos ver se ele já terminou aqui a instalação das coisas. Não. Então daqui a pouco ele termina, eu corto o vídeo aí, e aí a gente roda o Git para ver como é que isso vai ficar, tá? E aliás, deixa eu falar para vocês, eu vou deixar isso aqui, lógico, né? Todas essas instruções vocês conseguem pegar no site do Grass, mas eu vou deixar aqui o esquema que eu uso na minha máquina, eu vou deixar ou bem nos comentários aqui do vídeo, na descrição do vídeo, ou eu vou, mais provável até que eu faça isso, acho que eu vou fazer um pequeno post lá no blog do site do SpanLab,
e colocar lá a descrição completa, né? Toda aquela linha grande de instalação dos pacotes iniciais, depois a linha do configure e tudo mais, e aí vocês podem copiar direto de lá, tá? Então, eu provavelmente vou fazer isso e aí na descrição do vídeo vai ter o link direto para esse post, beleza? Alguns momentos depois... Pronto, terminou, não demorou tanto assim. Acho que a compilação vai demorar bem mais, aí sim eu vou ter que cortar na edição do vídeo. Então agora a gente está aqui. Vamos ver se a gente tem o Git? Então eu vou simplesmente digitar Git aqui. Beleza. Ele não deu um erro, não disse que não encontrou o arquivo, então a gente tem o comando Git. Eu já estou na pasta Documents, que é onde eu vou deixar o meu código. Vamos voltar aqui para o Sublime. Isso aqui é uma coisa também que tem lá no site do Graz. Eu nunca tinha feito, mas eu vou fazer aqui para seguir o que eles recomendam lá, que é de você colocar no seu sistema o Python 3 como o Python principal. Que o Graz agora está usando o Python 3, então eles recomendam que você faça isso, né? Então tá vendo, ele update alternatives, né? Ele diz para o sistema que ele tem que fazer um update aí nas alternativas do Python para que o Python principal, né, a versão 1 que apareça quando você digite Python, seja a versão 3. Então vamos lá, vamos copiar isso aqui. Eu estou com pouco espaço para mexer aqui porque a tela é um pouco pequena. Aparentemente deu certo. Vou voltar aqui para o Sublime e aqui, ó, Git clone. Então ele vai fazer um clone daquele diretório, ele vai baixar tudo aquele diretório. Aqui tem o endereço, release branch 8. Então é esse cara que a gente quer. Vou cortar, copiar aqui e jogar no terminal. Então agora ele vai fazer o clone, ele vai baixar tudo. E o legal é que quando ele faz isso, ele também cria alguns arquivos do próprio Git, para ele saber quando ele baixou, qual é a versão e tal. E aí quando você quiser, você consegue fazer uma atualização disso. Tá? É só entrar no diretório, depois escrever git pull, que ele puxa tudo que tem lá, todas as atualizações, e aí você refaz a compilação e está lá com a versão mais nova. Tá? Então ele está baixando, não está demorando muito, pelo menos. Muito bem, baixou, vamos dar uma olhada aqui. Então está lá o diretório release branch, deixa eu pular para lá. E vamos ver o que a gente tem aqui. Tem um monte de arquivo, né? Então, vamos olhar isso no navegador aqui para ver como fica mais fácil. Olha lá, um monte de pasta. Vamos botar como uma árvorezinha aqui. Todas aquelas mesmas que tem lá no GitHub. E aqui, olha, o configure, ou configure, né? Fale como você quiser, que é um script shell. Vamos ver, se eu abrir ele com Sublime. Olha lá, então ele tenta adivinhar, encontrar os valores daquelas variáveis do seu sistema, onde estão as bibliotecas e coisas assim. Tá? Então, é um script bem grandinho, ele vai procurando uma a uma todas aquelas variáveis que você pode setar para ele, todas aquelas maneiras diferentes de configurar o Graz. Se você quer que ele use SQL, você tem que dizer para ele usar SQL. Se você quiser que ele não use, por exemplo, SQLite, você diz para ele no SQLite. Se você quiser que ele não use PostgreSQL, você diz para ele no Postgre e assim por diante. Então você pode colocar ou tirar algumas coisas. Tá? Vamos voltar aqui. Aqui são aquelas flags que eu falei para vocês de compilação, que vão para o C, para o C++, e que eu não sei dizer exatamente o que elas fazem a fundo. Eu copiei lá do site, estou confiando no povo. Tá? Se não me engano, esse M64 aqui é M de machine, é a arquitetura que você está fazendo, se é um compilador 64 bits, 32 bits, uma outra máquina aí, você tem que mudar isso aqui, se você está numa máquina que não seja muito padrão, mas aí você tem que dar uma lida nessas coisas aí. Então esse aqui eu vou copiar para lá, né? Vamos jogar aqui no terminal. Pronto, elas já estão definidas, ele vai usar quando rodar. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, ./configure sem nada. Eu vou rodar sem nada, sem nenhuma definição. Então ele vê que ele está buscando as coisas, tá? Ele está procurando o sistema, está procurando se tem as bibliotecas, se tem GDAL, se tem PEDAL, se tem GEL e tudo mais. E ele está dizendo, olha, então tudo que ele acha, ele dá um yes ou não, né? E aí no fim ele vai dar algum erro ou não para a gente. Olha que maravilha, só de instalar aquele monte de coisa lá no começo, ele já não deu erro, que é uma coisa que não era muito comum para mim. Normalmente eu sempre tinha um monte de erro nessa etapa,
Então olha lá, ele checa o GCC, que é o compilador C, se o compilador C funciona, ele vai checando um monte de coisa, gente, olha lá. Qual é o diretório onde ele vai construir as coisas, se é uma aplicação para o macOS, não é aqui no caso, né? Então se for no Mac ele vai reconhecer isso. E ele vai procurando as coisas, olha, Flex, Bison, tem um monte de pacote que a gente tinha que instalar e já estava naquela lista. Então isso aqui é bom para vocês porque já ficou mais fácil, né? Instalando aquele monte de coisa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui interessante de mencionar. Depois eu vou mostrar o ponto configure que eu uso, tá? Ele está olhando, achou a proj, né? A biblioteca proj, regex, GDAL, achou GDAL, liblas não. A gente não vai mandar ele usar liblas, que isso está caindo em desuso no GRASS, mas a gente quer que ele use o pedal. E ele não achou a biblioteca pedal. Então aqui a gente já achou um problema. Gels ele não achou, TIFF sim. Tem mais? PNG, MySQL não. PostgreSQL não. SQLite sim. Então ele achou as coisas da SQLite. É o padrão para fazer os arquivos vetoriais do GRASS é a SQLite, então tudo jóia. Ele acha algumas coisas aqui isso aqui é de 3D para o NVIS funcionar. FFTW, não achou o BLAS, não achou o LAPACK, que são bibliotecas de cálculo matricial, se não me engano, numérico, para agilizar algumas coisas. Tem alguns módulos que precisam. Então tem coisa que ele achou, tem coisa que ele não achou. Ele não deu nenhum erro dizendo que ele não vai conseguir compilar, e aqui ele te dá um resumo da obra aqui, né? Então, sem suporte a BLAS, sem suporte a BZZIP2, sem suporte a DWG, isso aqui é difícil mesmo, você tem uma biblioteca paga para fazer o DWG. Aí tem FFTW, tem GDAL, não tem GELS, não tem LAPACK, não tem um monte de coisa. Não tem pedal. Então a gente pode tentar mudar isso um pouco. A gente pode colocar um configure nosso. Então esse aqui é o que eu uso. Ó. Então LD flags é aquele lá que a gente definiu antes. CFlags, CXX flags. E aí ó, eu digo para ele várias coisas. Então falo para ele usar o FreeType. Falo onde estão as bibliotecas do FreeType, falo para ele usar o GDAL, o proj, onde está a biblioteca do proj, JPEG, Cairo, falo para usar o BLAS, falo para usar o LAPACK, e onde está a biblioteca do pedal. Tá? Então com isso aqui, ele, pelo menos na outra vez que eu testei, ele fez tudo direitinho. Então vou copiar aqui, e ele encontrou. Se ele não encontrar, aí agora que eu estou mandando ele usar, se ele não encontrar, por exemplo, um desses aqui, aí ele vai dar um erro e dizer, olha, não encontrei. A gente tem que voltar lá no apt e instalar esse daí que ele não encontrou. Normalmente é um arquivo, né, alguma coisa dev, e aí ele vê se ele acha. Vamos ver aqui. Ó. Olha, agora ele encontrou o pedal, tá vendo? Ele vai aparecer de novo lá. Como a gente instalou aquele monte de coisa antes, ele... Opa, olha que beleza, hein? Então aqui tudo certo. Instalação. Então, ó, BLAS agora ele achou, DWG não. Aqui, ó, GDAL, GELS ele achou, LAPACK achou. Suporte a arquivo de tamanho grande também. liblas não, porque a gente não falou para ele usar. OGR sim. Tem mais. Pedal agora ele achou, tá? Regex, SQLite, então todo mundo aí. Deixa eu rever só uma coisa no... se eu dei o... Não. Aqui, ó, prefixo. Tá? Só para vocês saberem. Aqui você pode definir onde você vai instalar. Então aqui eu estou definindo que ele vai ficar no /user /local /gas. Tá bom? Então eu estou dizendo que ele vai ficar lá. Se você quiser botar em outro diretório, você pode ir mudando esse prefixo aqui. Tá? E aí lá no configure aqui ele rodou e ele até colocou. Tá vendo? Então, ó, diretório de instalação é o prefixo aquele que você botou, /gras81. Então ele vai estar lá dentro. Legal? E aí, uma vez feito isso, a gente não teve que instalar nada. Se ele desse um erro, aqui você ia voltar lá no Synaptic ou na apt e mandar buscar. Então, se ele não tivesse achado, por exemplo, o pedal, você poderia ir lá no Synaptic, né, botar minha senha aqui, não contem para ninguém, e procurar alguma coisa do pedal. Vocês não devem estar vendo a tela inteira dele, né, porque ele está cortando um pouco
a tela, esse Macinho aqui, ele tem uma tela diferente, ela não tem uma resolução padrão, tipo 1280 por 720, sabe? Ela é 1300 e alguma coisa, é um negócio meio doido. Então vamos ver, pedal. E aí você procura, tá vendo? Então se ele não tivesse achado o pedal, você vem aqui, ó, lib pedal dev. E aí você manda instalar esses caras aqui. E aí tenta rodar o configure de novo, até se acertar com isso, tá? Se não me engano, deixa eu só fazer um negócio aqui, .configure -help. Olha lá, se você der um -help, ele vai mostrar para você tudo o que ele pode fazer, tudo o que você pode definir. Eu acho que eu até tenho isso naquele arquivo de texto. Aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco o vídeo, o zoom. Tá vendo? Esse é o mesmo que ele colocou lá no terminal. Então, você pode dizer onde é o diretório dos binários, onde é o diretório de dados. Você pode dizer um monte de coisa. Tá? Isso aqui, quando a gente compila para Mac, tem que determinar algumas coisas aqui. Os with, tá? Com Lapack, com Cairo, com FreeType, aqui você escolhe o que você quer. Onde vai, então são exemplos, né? Então, com o liblas e o caminho para o liblas, com o pedal e o caminho para o pedal, que foi exatamente o que a gente fez. Então, aqui tem tudo que vocês podem setar se vocês quiserem olhar, tá? Só para vocês terem essa visão geral da coisa. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, então aqui terminou a nossa configuração e depois vem o quê? Make -j4. Então o make é o comando que vai buscar aqui dentro do diretório um arquivo chamado makefile, que é esse aqui. Vamos ver ele no Sublime também, por que não? Que o makefile ele vai realmente fazer a compilação. Ele vai entrar diretório por diretório, compilando as coisas e gerando os executáveis, os binários. Tá? Então ele tem um monte de coisa aqui. Ele não é tão grande assim quanto os outros, mas ele é o cara. Então quando você roda make lá na linha de comando, ele vai buscar o arquivo makefile e vai olhar o que tem lá dentro e começar a fazer o que tem lá dentro. Né? Então a gente dá o make, o -j4, se não me engano, é para usar 4 jobs, 4 processadores ao mesmo tempo, né? Para deixar as coisas mais rápidas. Vou mandar rodar aqui, isso provavelmente vai demorar um pouco porque essa máquina não é grandes coisas. Aí eu corto na edição e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, tá? 2000 anos depois. Olha aí, gente, terminou. Olha lá, hein? Compilação começou às 11h16, terminou às 11h33, quase 20 minutos aí para compilar o track todo, né? Lógico, dependendo da sua máquina, isso pode ser 5 minutos, 10, vai variar bastante. Aí o que a gente faz agora? A gente instala. Então a gente pode fazer assim, ó, por exemplo, make install e ver se ele deixa, se ele não dá erro. Vamos lá. Entrou, diretório, erro. User /local, você não pode. Então o que você vai fazer? Dá um sudo make install. Tá? Bota a tua senha. E aí ele vai copiar tudo para o diretório certo. Pronto. Deixa eu voltar para o meu diretório raiz aqui, home. Raiz não, né? Para o meu home. E vamos ver. Então se eu pegar aqui, ó, e colocar grass, eu vou ter grass e grass 78, que é aquele do binário, que eu instalei lá do Synaptic e tal. Então não é esse que eu quero. O que eu quero é aquele onde a gente mandou instalar, que estava no user, local. Deixa eu ver se ele está no bin. Não está no bin. Então grass. Aí, ó, /bin, /grass. Esse cara aqui que eu quero. Tá? Aí você pode mudar o teu diretório de instalação. Depois você pode fazer um link para que esse aqui vire o /bin ou /user /bin grass, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Which grass. Tá? Então esse, quando você digitar só grass nesse sistema aqui, ele está chamando esse cara aqui, /user /bin /grass. Vamos ver quem ele é. ls-l. Vamos ver se ele faz isso. Tá vendo? Então ele é um link que aponta para cá, para o grass 78. Então você pode trocar esse link. Se você quiser, você pode fazer um outro link, né? Tá vendo aqui, ó, o L de link? Você pode fazer um outro link para que o comando grass, que você digita ali em qualquer lugar do seu sistema, aponte para aquele que você fez, que é o /user /local grass bin grass. Tá? Então é esse cara aqui. Vamos rodar para ver se deu tudo certo. Vou rodar aqui. Tá lá. Grass, splash screen.
né? Janelinha nova. Vamos ver, abriu. Então tá com a interface padrão, tá? Deixa eu ver se está aparecendo tudo aí na tela para vocês. E aqui então vem com aquela location de demonstração, né? Que é só o mapa do mundo. Agora vamos dar uma olhada aqui nos settings. Se ela tem, olha lá. Vou botar mais aqui no meio para vocês verem melhor. Use Single Window Mode. Igual lá no outro vídeo que eu falei do lançamento do GRAS 8, né? Com essa interface nova. Então agora eu posso dar um save. Vou sair do GRAS aqui. Eu costumo fazer isso para mim. Eu venho aqui no terminal, dou um Ctrl D. Que ele sai de tudo. E vou chamar ele de novo. Agora vamos ver o que vai acontecer com a interface gráfica. Né? Porque a gente mandou ele usar a janela única e para. Olha lá aí. Bonitona. Está cortando aí a parte de baixo para vocês, né? Deixa eu ver se eu mexo um pouquinho aqui no tamanho. Então, e aí, ó, mapa display, catálogo de dados, layers e ferramentas, tá? Então tá tudo aí, tá? Na interface única do GRAS. Então com isso a gente compilou o GRAS novo, olha que beleza, tá? Você pode fazer isso mais de uma vez, deixa eu dar um clique aqui, sai do GRAS, não quero salvar a workspace, tá? E aí se você quiser atualizar o GRAS, você vai voltar lá naquele teu diretório. Então o meu estava no documentos, release, né? Release branch 8. E aí você vem aqui e dá um git pull, tá? Que se não me engano só isso já funciona. Também não sou nenhum cara hiperversado em git. Posso estar até fazendo alguma besteira aqui, mas isso aqui tem funcionado para mim, tá? Então ele falou que já está no update, não precisa fazer nada, mas se você quiser você faz o git pull, aí você vai ter uma versão nova do código, você faz o que? Você reconfigura, idealmente antes de reconfigurar você dá um make clean, que ele vai limpar, vai apagar os arquivos de configuração ali, as coisas que ele compilou. Tem o clean e o dist clean. Idealmente faz os dois para garantir, e aí você roda o configure de novo e compila de novo, tá? E aí você vai ter a versão mais nova. O legal é que assim, aquele arquivo que tem a tua configuração aqui, ó, do configure, do que você instalou, você salva isso no arquivo texto. E aí quando você precisar, você só pega de novo, né? Você não precisa ficar relembrando as coisas, tá? Então isso aqui eu vou colocar para vocês lá no post do blog, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Assim que compila o GRAS, assim que eu tenho compilado, pelo menos para Linux, não vou entrar em outras plataformas aqui, até porque eu não tenho conhecimento para tanto, nunca, nem sequer tentei compilar esse negócio no Windows, eu sei que é um pouco mais complicado. No Mac eu consegui uma vez, mas você tem que instalar um monte de coisa também, porque tem que instalar o Xcode lá para ter os compiladores e mais um monte de coisa, então foi difícil e eu já não tenho mais feito isso, então eu vou manter aqui, tá? Me digam aí o que vocês acharam, se vocês acharam que foi legal, se vocês conseguiram acompanhar, se vocês estavam tentando fazer isso, se funcionou para vocês, se não funcionou. Se der muito erro de compilação, eu não vou conseguir ajudar vocês, porque tem algumas coisas que estão bem além daquilo que eu sei, e aí eu vou já de cara falar para vocês que se começar a dar erro de compilação, a melhor coisa é ir perguntar lá ou na lista de discussão do GRAS ou no GitHub Issues, tá? Mas eu espero que dessa maneira funcione pelo menos para um sistema Linux. Joia? Então, é isso que eu tinha para mostrar. Lembra, assina o canal, dá um subscribe aí que não paga nada, segue a gente nas outras redes sociais, ajuda a gente a aumentar também o número de pessoas nas outras redes, porque se a gente está com pouca interação nessas enquetes do YouTube, é porque tem pouca gente vendo o que está acontecendo lá no Instagram, por exemplo. Então se tem quase 1000 pessoas aqui, quem sabe com esse vídeo a gente passe das 1000, vamos ver se a gente aumenta também o número de pessoas lá no Instagram para vocês verem, porque sempre que tem alguma coisa, uma enquete como essa, por exemplo, eu coloco lá e aí vocês ajudam a fazer o conteúdo do canal também, que é uma coisa bem legal. Joia? Então, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar alguns vídeos agora no final, aí como sempre, né, aparecem uns 2 vídeos aí, e se vocês quiserem continuar assistindo alguma coisa, já está na mão. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.